Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Ricardo, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ótima semana para todos. Oi, Vera, boa semana. Vamos falar sobre reforma tributária. Não deu outra, né? O pessoal começou a se inteirar e governadores e prefeitos entraram aí no circuito aí dizendo que não tá legal desse jeito que tá não aí. Com uma centralização muito forte, né, da arrecadação pro governo federal. Uma bola mais que cantada, né, Bocardi? Aquela mania do brasileiro de ir empurrando tudo com a barriga e se desesperar com o assunto quando ele está chegando perto da data de acontecer. Então, o Arthur Lira arregimentou os exércitos para votar a reforma antes do recesso, nesta semana ou mais tardar na próxima, e aí os governadores foram se organizar para entrar em campo. E o principal motivo da cisânia e da discordância é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ter um valor aí a ser definido ainda e que está em disputa, mas que os estados, principalmente os estados aqui da região sudeste, capitaneados por São Paulo, estão reclamando do critério. O critério a ser adotado de acordo com uma sugestão do CONFAZ, que é o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda, seria o PIB invertido, ou seja, os estados mais pobres da federação receberiam um incentivo maior, receberiam uma fatia maior desse fundo, que funcionaria como um fundo de equalização do desenvolvimento local e de compensação, porque a reforma tributária prevê o fim da guerra fiscal, prevê que haja uma alíquota única do IVA ou IBS, ainda está em dúvida também como o novo imposto unificado vai se chamar, no mundo inteiro é IVA, mas aqui está sendo chamado de IBS, e aí São Paulo sairia prejudicado, e os estados do Sul e do Sudeste também, por esse critério que privilegiaria os estados mais pobres. Então, o governador Tarcísio de Freitas está à frente de uma resistência contra a votação da reforma, sugeriu ao relator Aguinaldo Ribeiro mudanças que aumentam em muitas vezes a participação de São Paulo nesse fundo. Só para a gente ter uma ideia, pela proposta que estava em discussão, no primeiro ano aí de validade do fundo, São Paulo receberia algo como 262 milhões de reais. E pela proposta do governador, isso aumenta bastante para 1 bilhão 160 milhões. Então, uma diferença e tanto. E essa mudança de critério também aumentaria o valor de Minas e do Rio de Janeiro. Então, entra aí em campo uma união dos estados do Sudeste e também com o apoio de alguns estados do Sul para tentar brecar a votação da reforma e alterar essa correlação de forças dentro da discussão. A gente sabe que algo puxado por São Paulo tem muito peso. É o estado que mais tem deputados, é o estado que mais tem poderio político e econômico e pode, sim, paralisar as coisas. Mas, desta vez, tem do outro lado alguém que está muito obstinado em votar essa reforma. Então, a gente vai ter que ver como as coisas vão andar ao longo desta semana, principalmente, que vai ser pródiga em negociações. Os governadores estão indo para Brasília e vão ter uma reunião amanhã à noite. A ideia é reunir a maioria deles, ou quase todos, para discutir o texto em tramitação e tentar chegar a uma proposta alternativa. O difícil é cotejar ali interesses de todos os estados. Então, essa reunião aí vai concentrar fogo nos estados do Sul e do Sudeste, que devem atuar como um bloco aí. E se isso acontecer, é treta, porque eles têm muito deputado. Rio, Minas e São Paulo concentram a maioria dos deputados e aí a coisa pode complicar de verdade. Agora, na outra ponta, né, Vera, se os governadores têm essa influência sobre as bancadas, o Arthur Lira também tem influência sobre uma quantidade grande de parlamentares
e ele não parece disposto a desistir de aprovar esse projeto. Antecipou reunião de líderes para ontem à noite, disse que vai votar essa semana, ou mais tardar na próxima, que tem que votar a reforma que for possível. Qual é a tática do presidente da Câmara para tentar fazer passar esse projeto a despeito de toda essa pressão dos governadores e prefeitos, Vera? A tática dele é de rolo compressor, Carol, é isso, antecipar todas as reuniões, pôr pressão em cima dos deputados, para quem ele fez muitos favores ao longo desses últimos anos e atuou para a liberação de emendas. Então é como se, a despeito do deputado ser do partido X ou do estado Y, ele fosse da bancada do Lira. Então ele vai cobrar agora que as pessoas entreguem essa fidelidade a ele e esse reconhecimento pelo que ele fez andar de emendas da maioria dos deputados. Mas qual é o problema? É que tem esses fatores regionais que pesam. O governador é sempre uma liderança que é ouvida pelas bancadas, e o eleitor do Estado não vai gostar nada de ouvir o discurso de que o seu deputado contribuiu para que o seu Estado recebesse menos. Então é um equilíbrio de forças bastante delicado, que a gente vai ter que ver como é que vai se dar. Da mesma maneira, governadores como Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, o Romeu Zema, eles não vão querer ficar perante a indústria, perante setores que são favoráveis a que a reforma venha, como aqueles que impediram a realização da reforma, porque isso aí também é um discurso ruim do ponto de vista econômico. Olha, o principal projeto econômico do país, aquele capaz de alavancar investimentos, aquele que vai nos tirar do cipoal tributário, de milhões de regras que uma não conversa com a outra e que impedem que o Brasil seja visto como um local para investimento pela sua insegurança jurídica. E estes governadores, que se dizem liberais, estão contra esse projeto. Então, também do lado deles não dá para esticar muito a corda. Eles vão querer manter o discurso de que eles são a favor de que a reforma aconteça, desde que os estados não sejam prejudicados. Então, vem aí rodadas e rodadas de negociações. O mais provável é que cada um ceda de um lado. Vai haver uma pressão também sobre a União para que o volume geral de recursos para esse fundo aumente, e aí você não precisa ficar brigando por um bolo que vai demorar para crescer. Então você cresce o bolo e aí cada um fica com uma fatia maior. Mas o que fica muito evidente é que aquela dúvida que eu sempre plantava aqui nos comentários, olha, será que vai ser tão simples assim? Nunca foi tão simples. Não. Será que agora está dado e esse consenso lindo existe? Era aquilo mesmo, né? Era só uma demora para que os interesses conflitantes aparecessem e pudessem ameaçar a votação em si. A inércia sempre tem levado a que, na hora que chega nesses impasses, a coisa vá para as calendas gregas. É de se esperar que não aconteça de novo isso, porque agora houve de fato uma discussão extenuante a respeito disso na Câmara, no Senado, em grupo de trabalho. Está se discutindo há anos isso. Existe um consenso teórico de que esse modelo de reforma dos tributos que incidem sobre o consumo para unificá-los é o modelo mais aceito no mundo. Então a gente tem aí mais ou menos uma tábua rasa quanto ao conceito, à teoria. Falta definir esses detalhes, e é nesses detalhes que mora o diabo. Mas agora tem um cara que está disposto a fazer disso a sua bandeira, a bandeira que vai transformar ele de um fisiológico, um coronel, o cara que está sempre em rolo, que só pensa em orçamento secreto, em alguém que fez a reforma tributária do país. É esse upgrade reputacional que o Arthur Lira está esperando para ele. Você gosta, né, Carol? Upgrade reputacional. Ele está precisando. Um rebranding, vai fazer um rebranding. Ele está num rebranding, ele está nessa. Como é que ficam aí os demais projetos em pauta na Câmara com isso, hein? Tem alguns que podem até se beneficiar dessa correria que ele quer fazer, porque estão trancando a pauta, eles têm urgência constitucional aprovada e são os primeiros itens da pauta, então eles têm de ser votados para que saiam da frente, para que aí fique tudo livre para a reforma. Então, o Arthur Lira está prometendo um esforço concentrado, que
aprove o arcabouço fiscal nessa volta dele à Câmara, e aí deve ser retirar tudo que o Senado colocou e aprovar o projeto do deputado Cláudio Cajado. Aprove aquele projeto do CARF, que deve sofrer alterações em relação ao que era a medida provisória anterior do governo, que ele transformou em um projeto de lei para que não caducasse, e aí até dá o voto de qualidade que a União quer ter de volta, mas com algumas concessões para as empresas. Tem o projeto de alimentação escolar, aquisição de alimentos, aliás, não só escolares, do governo, que também está trancando a pauta e deverá ser votado antes. E o projeto de escola em tempo integral, que é uma das bandeiras principais do MEC. É a substituição ali de bandeira do MEC, né? No governo Bolsonaro eram as tais escolas cívico-militares, que o governo do PT está deixando de lado e abandonando como um modelo. E a ideia é fazer do ensino em tempo integral o grande carro-chefe da educação sobre o Lula. Então, esse projeto também é importante para o governo. Ele estava ali meio paradão, mas a ideia é que agora ele vá nesse esforço concentrado e seja votado também antes da tributária. Vamos ver, se passar tudo isso, é bom para o governo, dá uma desafogada boa na pauta do governo. Mas também corre-se o risco de cada um desses projetos dar uma empacada e a coisa não ser tão simples quanto o Lira quer. Vera, enquanto a Câmara volta a ser aí a arena dos principais embates, o Senado deve sabatinar essa semana os 2 primeiros indicados do Lula para a diretoria do Banco Central. Vai ser um passeio, tipo a sabatina do Zanin? Eu acho que eles tendem a ser aprovados, não vão enfrentar dificuldade. O Gabriel Galípolo é alguém que construiu, em pouco tempo de governo, boas relações dentro do Congresso. Ele participou da costura toda do arcabouço fiscal e ele participou diretamente das conversas com parlamentares, indo até a casa do Lira, indo até a casa do Rodrigo Pacheco, passando grandes noites ali negociando o projeto. Então, ele criou entradas nas diferentes bancadas. E ele é visto pelo mercado, pelos políticos, como alguém que é muito cotado para assumir o lugar do Roberto Campos Neto quando acabar o mandato do Roberto Campos Neto. Então, ele foi alguém que foi ganhando musculatura política nesses primeiros meses do governo Lula. Isso tudo funciona como um ativo para ele agora, que ele vai ser sabatinado na CAI do Senado e aí depois votado no plenário. Então, acredito que eles vão ter facilidade e não deverão ter nenhum tipo de entrave para ir para o BC. Qual que é a expectativa do governo, né? Além do Galípolo, o Lula também indicou o Ailton Aquino, que é de carreira, para a diretoria de fiscalização. Então, que com a chegada desses 2 diretores indicados por ele, o BC deixe de ser tão monolítico na defesa da manutenção da taxa alta de juros. Na semana passada, o Conselho Monetário Nacional já mudou a mecânica de definição da meta de inflação. Isso era uma coisa que o governo já vinha defendendo para facilitar também o início do processo de queda dos juros. Então, com a chegada de 2 indicados do Lula, você mantém a autonomia e as regras para a autonomia do BC, mas você vai usando essa alternância de cargos de forma escalonada, que está prevista no projeto de autonomia do Banco Central, para começar a trazer os indicados do Lula, até que no prazo, até o final do governo, ele tenha indicado a maioria da diretoria. Assim que funciona o projeto. Então, são os 2 primeiros do Lula para chegar lá e trazer essa visão de que está na hora de começar a baixar os juros. A ideia do governo é tensionar um pouco mais as coisas lá dentro. Acho que vai ser tranquilo, não vão ter nenhuma dificuldade. Semana passada já saiu a exoneração do Galípolo lá da Fazenda, ele já está dedicado só a esse périplo para tratar com os senadores, e o Ailton Aquino vai vir junto com ele. O nome aí, o Big Fish aí dessa sabatina é o Gabriel Galípolo, e os 2 devem ter uma tranquilidade para passar no Senado. Não acredito que haja dificuldade não, Carol. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando da inelegibilidade, diz que não está morto, está na UTI.
Ele deu entrevista a uma emissora de rádio demonstrando que sentiu o golpe, né, Bocardi? Porque ele fala isso e fala que está muito cedo para que lutem pelo espólio dele. Na sexta-feira, em entrevista também ali no Quebra-Queixo, ele também já tinha dito que não acredita que a Michelle pudesse encarar uma disputa dessa, porque a política, ela não está pronta, foi a frase que ele disse, para enfrentar o que ele chamou de uma política muito suja que ele enfrentou. O que ele está mesmo demonstrando, com todas essas declarações, desde que foi tornado inelegível pelo TSE, é muita dificuldade de fazer essa passagem de bastão. Bolsonaro não é alguém que crie novas lideranças, que crie pessoas para segui-lo. Ele atua muito para cacifar a família, a própria família. Então, colocou todos os filhos na política, transformou os gabinetes da família em um negócio ali, um negócio familiar, todo o patrimônio da família cresceu muito desde que todos foram para a política, mas é nisso que ele se concentra, num negócio de poder absolutamente familiar. Todos aqueles que contaram com o apoio do Bolsonaro, ali muito de forma empenhada, até tiveram quando isso foi conveniente para ele próprio, portanto, quando ele mesmo estava disputando eleições. Fora disso, o Bolsonaro não foi ainda um grande cabo eleitoral. No ano da eleição municipal, quando ele era presidente, que foi o ano de 2020, do auge da pandemia, Bolsonaro não foi um bom cabo eleitoral, seja porque ele estava muito impopular pelas atrocidades que ele cometeu durante a pandemia, seja porque ele não se empenhou pessoalmente em cacifar quase ninguém. Agora, por exemplo, ele vai mostrando isso, dificuldade em fazer essa passagem de bastão e em ungir alguém para ser o seu sucessor. Cada um dos que estão tentando pôr a cabeça para fora, ele tenta dizer que está muito cedo, que não é a hora, que não é agora, etc. Então, a gente também deverá ver cotoveladas e algum ranger de dentes nessa sucessão da direita. Não vai ser algo bonito de assistir. Nesse campo ainda do day after, da condenação do Bolsonaro, tem uma atuação do Tribunal de Contas da União, porque a própria decisão do TSE diz que o TCU tem que se manifestar a respeito de eventuais ressarcimentos ao erário desses atos do Bolsonaro que foram considerados abuso de poder político. E aí houve hoje uma representação do procurador da República junto ao TCU, Lucas Furtado, para que o tribunal analise isso, quanto seria esse ressarcimento e se isso altera de alguma maneira a contagem de prazo da condenação do Bolsonaro. Portanto, se ele ficaria inelegível a partir do término do mandato e não da eleição do ano passado. Isso parece uma bobagem, mas essa diferença de meses pode ser a diferença entre ele estar elegível ou não na eleição de 2030. Então, seria tirar o Bolsonaro de um outro ciclo presidencial se for mudada essa maneira de cálculo. Eu acho pouco provável. Os ministros do Tribunal de Contas da União com quem eu conversei acham a argumentação frágil, mas vem aí mais um round, além de muitos outros que vai haver. Nas entrevistas que ele tem dado, o Bolsonaro também tem se vitimizado nesse sentido, de que ele agora vai ser alvo de uma guerra, de que não sabe o que vem nesses inquéritos que estão por vir, etc. E isso é verdade, a gente também tem falado disso aqui, são muitas as ações no TSE, no Supremo, nas instâncias inferiores da Justiça. Eu cheguei a escrever uma coluna que era que o Bolsonaro agora ia encarar um vasto legado e um passivo judicial muito complexo, e isso de fato vai acontecer. A gente teve só a primeira das condenações que podem vir aí no encalço do ex-presidente. Pois é. Agora, do lado do Lula, Vera, com a saída do Bolsonaro do xadrez, pelo menos por enquanto, tem também uma ansiedade para mostrar serviço, né? Hoje o Lula lançou aí a primeira obra do novo PAC, pediu hora extra para os empresários para conseguir entregar ainda no mandato dele. Tem essa urgência, né?
Carol, nunca vi empresário que contrata com o poder público fazer hora extra de graça. Não existe isso. Tem um nome para isso. O nome é aditamento de contrato. Geralmente, ele não cumpre no prazo e adita e ganha mais. Para antecipar entregas também tem um custo. Então, não é de graça, ninguém vai fazer na camaradagem ou só porque o presidente da República está ansioso para entregar a obra antes do prazo. Ele estava se referindo a uma obra específica, que é de uma ferrovia ali na Bahia, que vai ser usada para escoamento de carga, e é a primeira obra do novo PAC, que deve ser anunciado ainda nesse mês de julho. E ele falou, por que falar que vai entregar em 27 se você pode entregar até 31 de dezembro de 2026? Portanto, ele usou o prazo final do mandato dele. Isso mostra uma ansiedade e ele nem fez questão de esconder a correlação eleitoral. Quando ele fala, olha, a gente pode ainda ter uma coisa ruim vindo por aí na eleição de 26, então ele acha que não está afastado o risco de a direita vir forte na eleição, e de fato não está. As pesquisas todas mostram que o país segue dividido, polarizado e que, como o próprio mal-estar do Bolsonaro mostra, a disputa pelo espólio dele já começou. Então o Lula também está preocupado com isso. Escrevi um texto na sexta-feira no Globo que casa exatamente com esse estado de ânimo dos dois polos, porque eu falei que a saída dele de cena obrigaria os dois lados a se reorganizarem, e é verdade. E o Lula mostra que está ansioso por isso, ansioso por entregas, mas também a gente sabe que nessa coisa de obra pública não é tão rápido, não é tão simples, e que a tendência é que elas atrasem e não sejam antecipadas. Ser antecipada é realmente um bom desejo, sonho de uma noite de verão, mas não é o que costuma acontecer com obra pública, nem ficar mais barata e nem sair antes. Bom, Bolsonaro, Lula, obras e tudo mais. Agora, Ciro Gomes está de volta brigando com quem, Vera? Está de volta e brigando, né? Então, também não mudou muita coisa. Muda o personagem da briga, que agora é para dentro de casa. Está brigando com o próprio irmão. Também houve isso na eleição passada. Eles procuraram manter ali, sem tornar muito público, sem nacionalizar, mas eles já tiveram um racha importante na eleição de 2022, porque o Cid era a favor de que não fosse rompida a aliança de muitos anos com o PT, e o Ciro forçou uma situação em que essa aliança se rompeu, e o candidato dos Ferreira Gomes, do Ciro principalmente, que era o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, perdeu a eleição para o petista Eumano de Freitas, que foi eleito com o apoio do então governador Camilo Santana e do Lula e etc. E agora o Cid quer fazer um caminho de volta para essa aliança, para que o PDT apoie o governo Eumano de Freitas, já que o PDT está na base do Lula, tem ministro, e o Camilo, que é cearense, é o ministro da Educação, então refazer essa aliança, mas o Ciro ainda demonstra estar muito magoado com o PT e não quer fazer isso. Então ele forçou a Executiva Nacional a discutir uma intervenção no diretório do Ceará e impedir que o próprio irmão assuma o comando do diretório. A coisa ficou bastante tensa, o Cid Gomes não descarta deixar o partido, então ali uma briga feia em família e feia no partido. Tem um ministro que era o presidente nacional do partido e está afastado, no seu lugar está o deputado André de Paula, que é do grupo do Ciro. Então, as coisas muito divididas ali. E essa possibilidade do Cid Gomes deixar o PDT e aí explicitar que está seguindo caminhos opostos, sendo que a família Ferreira Gomes sempre foi muito unida ali, agiu unida e tinha um projeto de poder político muito único. O Cid sempre foi um defensor fervoroso do irmão, acolheu o irmão no secretariado quando ele estava sem mandato, mas agora eles estão bem distantes, uma mágoa grande, pelo que aliados dos dois relatam, e chegou a esse ponto do Ciro votar por uma intervenção nacional que impeça o irmão de assumir o comando. Então, a coisa ficou feia ali. Fechamos então por hoje? Fechamos por hoje, Bocardi, começando a semaninha fria no tempo, mas quente na política.
concentração aí grande aí, realmente, essa semana a gente vai voltar a falar sobre isso, a questão da reforma tributária, né? Certamente mais conversa, mais difícil enxergar uma aprovação qualquer, ou regime de urgência, seja o que for, nesse contexto todo. Você falava do governador Tarcísio de Freitas, mas o prefeito de São Paulo também aqui, Ricardo Nunes, também entrou no circuito. Aliás, estava junto até com o governador hoje e repetindo sobre essa questão também da preocupação com São Paulo de queda na sua arrecadação, enfim, e perder o seu controle sobre a arrecadação que existe hoje. Sim. E quando São Paulo fica de um lado, é muita força. Então, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, vamos ver como é que sai isso daí. Não só São Paulo. São Paulo, Rio, Minas, né? Todos os estados com maior PIB, maior peso econômico, né? A música ficou por conta da frase da Vera. Obrigado. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu. Tchau, Vera. Um beijo. Até mais. Boa semana. Esse foi o Viva Voz com Vera Magalhães.